Olá, amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação. No meu livro, na minha edição, é a de número 68. Se a de vocês não for a 68, é a 67, porque a pergunta 57 no meu livro, ela não aparece. Mas estamos na sexta parte do livro, trabalhando educação e movimento espírita, ok? Então, veja só a pergunta. A evangelização infantil deve ser uma preocupação primária ou secundária nas sociedades espíritas? A evangelização infantil deve ser uma preocupação primária ou secundária nas casas espíritas? E aí, primeiro, é importante que a gente pense. Basta a gente entender o que é primário e o que é secundário. Primário que vem primeiro, secundário que vem depois. É igual quando a pessoa chega e fala assim, um erro de linguagem. Eu estou com 5 prioridades. Gente, não existe 5 prioridades. Existe uma prioridade. Prioridade é o que vem primeiro. Prioridade é o primário. O que é primário e o que é secundário? As outras, eu estou colocando entre aspas, as outras prioridades são secundárias. Elas vêm após a prioridade. Então, eu tenho 5 prioridades. Não, eu tenho 5 afazeres. Uma é prioridade, essa aqui eu não abro mão dela. A partir daí, eu preciso conduzir as outras 4 que eu vou colocar em ordem. O que vem em segundo, o que vem em terceiro. A segunda é prioridade em relação à terceira, que é prioridade em relação à quarta, prioridade em relação à quinta, e assim sucessivamente. Mas primeiro é a prioridade, é o que vem primariamente. Aí ele coloca para nós assim: a evangelização infantil deve ser uma preocupação primária ou secundária nas sociedades espíritas? Olha só, como quem funda uma boa construção sobre bem estruturado alicerce, não podemos, os espíritas, relegar a plano secundário o trabalho do ensino de espiritismo para a infância. Ou seja, evangelização, ela não pode ser um movimento secundário. Criou a casa espírita, evangelização da criança. Você vai trabalhar com a reunião de adultos, já separa 2 evangelizadores, se não consegue 2, separa 1 para trabalhar com as crianças. Depois você vai separando por idade. Depois você separa por sala, por ciclo. Você vai trazer as crianças para a evangelização junto com os pais. Mas a gente espera estruturar tudo primeiro. Nós estamos falando de sementeira. Nós estamos falando de continuidade. Estamos com um grupo, alugamos um espaço. Mas são só 8 pessoas, são 15 pessoas. Estamos com um grupo pequeno, mas esse grupo tem crianças, esse grupo tem pré-adolescentes, esse grupo tem bebês, esse grupo já tem jovens. Então vamos fazer as separações ali para criarmos um movimento de estruturação do trabalho que vem pela frente. Porque nós adultos envelhecemos. Não sei se eu estou falando novidade, que tem gente aqui que deve estar achando que não vai envelhecer nunca. Tem gente que está no movimento, fundou a casa espírita, está naquele movimento de direção, de coordenação, aonde ele não abre espaço para chegar os outros. Foi feita uma pergunta para o Divaldo Franco no livro Palavras de Luz. O livro Palavras de Luz é um livro só de perguntas e respostas, aonde ele bate papo com dirigentes de casas espíritas e ele discute sobre diversos setores, sobre evangelização infantil, sobre evangelização juvenil, sobre as reuniões públicas, sobre mediunidade, sobre os trabalhos da casa espírita como um todo, sobre o movimento espírita, só perguntas e respostas. O livro, pelo menos o da minha edição, ele não é enumerado.
Então, se a gente abre na parte da evangelização infantil, uma das perguntas que o Divaldo responde, olha a pergunta que foi feita para ele. Como lidar com o movimento espírita dentro de determinada casa, cujo orientador da casa não permite a evangelização infantil e ou juvenil na casa espírita? Como lidar quando a orientação da casa espírita, quando os coordenadores ali daquele movimento não avalizam a entrada da evangelização? E aí vocês estão pensando assim, conversa com o coordenador. Eu já levei essa pergunta em algumas casas espíritas e as respostas, eu vou passar para vocês, as respostas são sempre as mesmas. Ninguém respondeu o que Divaldo Franco respondeu. Olha só, ele responde, as pessoas respondem assim, conversa com o coordenador, leva para o conselho consultivo, o conselho da casa, troca de coordenador, espera mais um tempo para ele amadurecer, faz uma nova eleição na casa, entre em oração para aquele coordenador mudar a perspectiva dele. São as respostas que vão aparecendo no movimento. Repetindo a pergunta, o que fazer quando o coordenador da casa espírita não permite a entrada da evangelização da criança, dos jovens, no movimento daquela casa que ele ou eles coordenam? E aí o Divaldo Franco respondeu assim, ore para aquele coordenador desencarnar. Olha só a resposta dele, ore para ele morrer. E aí vocês estão assim, como é que é? E aí o Divaldo depois ele explica, ele coloca, olha, ele está se comprometendo tanto com a lei de Deus, que é melhor ele desencarnar agora do que agravar o quadro dele. Ele está se comprometendo tanto com a lei que não permite o evangelho chegar para aqueles que estão prontos, com os corações abertos para receber, que é melhor ele desencarnar agora. Se o Divaldo responde dessa forma, eu penso que ele está dizendo para nós que todo aquele movimento de conversa com o coordenador, procura o conselho da casa, faça uma reunião com o corpo diretor, mostra a importância, tudo isso já foi feito. Tudo isso já foi feito. Mas se não aparece em momento algum uma abertura daquele dirigente para que ele permita a evangelização da criança e dos jovens, é melhor que ele desencarne agora para não agravar o quadro dele reencarnatório. E é muito interessante nós avaliarmos esta situação, porque nós estamos falando de evangelização. E aí, nós não estamos falando apenas do conteúdo, porque ele, num outro momento, neste mesmo livro, ele fala para nós da importância do Evangelho de Jesus associado à instrução vinda de Kardec, a instrução vinda dos Espíritos através de Kardec. Ele fala, dando a aula de evangelização, no que diz respeito ao catecismo, é muito louvável, porque já está apresentando o Cristo de alguma forma para aqueles viventes que estão na fase infantil ou entre os jovens. Entretanto, quando a gente consegue associar com o conhecimento trazido pela doutrina espírita, nós estamos apresentando o Cristo com a fé raciocinada naquelas almas que estão se apresentando na nossa frente. Você apresenta o conteúdo bíblico e você apresenta o conteúdo evangélico doutrinário, aonde inúmeras passagens da doutrina espírita vêm trazendo as explicações da Bíblia. Se traz as explicações da Bíblia, por que nós vamos dissecar? Não é isso. Nós vamos ajuntar, nós vamos somar, porque nós estaremos estimulando a fé raciocinada. Não é a fé cega, é a fé associada no conhecimento e no trabalho. É a fé associada na leitura e na predisposição.
É a fé associada na assimilação e na colocação em prática, na ação. Pois é assim que Tiago nos ensina, e a doutrina bate nessa tecla, no capítulo 2 de Tiago, nos versículos 17 e 18, ele coloca para nós que a fé sem obras é morta em si mesma. No versículo 18, Tiago nos diz assim: mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, associar o conhecimento bíblico com o conhecimento doutrinário, associar as orientações vindo da Bíblia com o Evangelho de Jesus, com a boa nova, que nos propõe o tempo todo ação em cima da instrução. Então, nós não vamos impedir que os pequenos, que os jovens tenham acesso a este movimento. Só para vocês terem uma ideia, eu estava em um seminário sobre família. Foi o dia inteiro de seminário. Nesta casa espírita, havia inscritos presentes na casa espírita, aproximadamente 450 pessoas participando do seminário. 450 pessoas encarnadas. Tiveram 3 encarnados ali, 3 palestrantes, fazendo o movimento de palestra e bate-papo depois. A minha palestra fechava o seminário. Foi o dia inteiro de seminário. E depois da última palestra, que era minha, veio a manifestação da espiritualidade. E aí, o espírito que se manifestou nesta casa espírita perguntou para o coordenador assim, que foi o espírito do Zé Grosso. Para quem conhece dentro do movimento espírita, é um trabalhador da Seara do Cristo, que esteve junto ali naquela época do Brasil, já há alguns 1 ou 2 séculos atrás, ali envolvido com o grupo de Lampião no Nordeste brasileiro, e espírito do Zé Grosso, ele se notabilizou por não concordar com as posturas de Lampião, ele e o Palminha, que trabalhavam na equipe, mas não concordavam com as posturas, e eles começaram a promover efeito contrário àquilo que Lampião promovia em meio ao seu grupo de agressividades no Nordeste brasileiro, lutando por uma causa absolutamente nobre, porém egoística, onde promovia a morte de terceiros. Entretanto, o espírito de Zé Grosso, ele manifestando na reunião, ele colocou para o coordenador assim: veja, eu falei com vocês, aproximadamente 450 encarnados. E aí, ele chegou para o coordenador assim, falando do bem-estar do seminário, e ele disse assim: fulano, colocando o coordenador, você sabe quantos desencarnados estão aqui hoje? E aí ele falou assim: não, Zé Grosso, eu não faço ideia. E aí ele disse assim: olha, nós estamos acompanhando o seminário o dia inteiro. Nós estamos aqui com aproximadamente 10.000 desencarnados. Estamos com uma média de 450 encarnados. Aproximadamente 20 desencarnados para cada encarnado estão aqui na casa espírita hoje. O salão desta casa espírita não representa as dimensões deste espaço aqui no plano espiritual. Eu estou aqui com Palminha, com Joseph Gleber, e aí este espírito se dirigiu a mim dizendo assim: ô Emerson, o pessoal aí da Terra riu muito das palestras, inclusive das colocações que você fez, mas trazendo sempre uma fundação, uma colocação doutrinária associada à necessidade nossa de mudança, mas nós também rimos muito do lado de cá. Mas do lado de cá, nós temos todo este seminário registrado em ata, com os 450 encarnados,
os quase 10.000 desencarnados e muitos dos encarnados que se envolveram conosco aqui no movimento estão se preparando para retornar no ventre de outras mães que estão aí no salão e estão preparando também a reencarnação dos seus futuros rebentos. E eles já estão se preparando do lado de cá. Então, meus amigos, como vocês podem ver, a espiritualidade está trabalhando junto conosco o tempo todo. Como impedir que esses evangelizandos venham para dentro da casa espírita, embotando o movimento de evangelização? Não faz sentido. No capítulo 10 de Marcos, no versículo 14, Jesus nos diz assim: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Repetindo, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Apresentemos o Cristo para as crianças dentro da casa espírita. Sejam eles nossos filhos, filhos de terceiros, conhecidos do nosso movimento, desconhecidos do nosso movimento, não importa. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. É isso aí. Eu vou agradecer a paciência de vocês. Tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.